Deus, glória a Deus, o Senhor é bom. Aleluia. Irmão, não sei você, mas tudo que fala de resgate, tudo que fala de salvação, tudo que fala do plano do Senhor para mim, me constrange de tal maneira. Porque quando eu lembro da onde que era para eu estar hoje, quando eu lembro do plano de Satanás para a minha vida, do que Satanás já tentou fazer com a minha vida, e hoje eu percebo que o Senhor fez algo na minha vida, e hoje eu posso estar aqui, somente pela graça. Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Se você está firme em Deus hoje, meu querido, não foi pela força do seu braço, foi porque a graça do Senhor Jesus te alcançou. A graça dele te buscou. Quando você estava naquele buraco, quando a sua família estava destruída, a graça do Senhor entrou na sua casa. Aqui nós temos vários testemunhos da graça do Senhor manifestada. Quem diria que há 10 anos atrás todo o Capão Seco ia ser arrebatado para Jesus dessa maneira? Isso é avivamento, irmão. Nós queremos ver um avivamento, mas nós temos que ver também as evidências desse avivamento que já está manifestado nessa igreja. A sua família é um avivamento. A graça do Senhor te alcançou. E aonde você for, a graça do Senhor vai estar. Nós precisamos, irmãos, receber de uma vez por todas o entendimento da graça de Deus. Tirar o fardo da lei, tirar o jugo. O que o Senhor disse? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando Jesus falava a respeito disso, a palavra fardo tem um significado de ensino. E Jesus, comparando com os outros mestres daquela época, ele estava dizendo: ei, o meu ensino não é pesado, o meu ensino não é fadigante, o meu ensino é suave. A doutrina que eu trago para vocês é uma doutrina de paz, é uma doutrina de descanso, é uma doutrina que onde através da fé eu posso tudo naquele que me fortalece. A partir do momento que eu olho para a cruz e vejo a graça na cruz, é um momento onde eu não abro mão mais de ser aquilo que o Senhor planejou para que eu fosse. O sacrifício da cruz, irmão, é o momento exato onde o Senhor Jesus traça toda a sua história ali, planos de paz e não de mal, planos de cura. Quando você olha para a cruz, você tem autoridade para olhar para a enfermidade e saber que o Senhor Jesus morreu para que a sua enfermidade fosse curada. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós precisamos, irmão, entrar de uma vez por todas no entendimento. O que a igreja precisa é de entendimento. Nós clamamos por unção, nós clamamos por quebrantamento, mas a única coisa que vai transformar a sua mente é o entendimento acerca da palavra de Deus. Você pode vir para um culto e chorar, e se quebrantar, e rolar, e gritar, mas se você não entender o que essa palavra diz, a sua vida vai continuar a mesma. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm procurado um toque em suas emoções. As pessoas têm procurado uma solução rápida para aquilo que elas estão sentindo. Mas a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa amar isso aqui, você precisa se alimentar dessa palavra. Irmão, eu não sou nada. Mas eu também não posso negar que eu fui transformado por essa palavra. Talvez você não tenha chegado no nível onde você não tenha chegado aonde as expectativas te colocaram. Porque as pessoas têm muita expectativa sobre nós. Amém?
Às vezes as pessoas, ainda mais na igreja, irmão. Por exemplo, eu tenho alguns discípulos e às vezes eu coloco uma expectativa nesses meninos. E aí os cabeção vai lá e tropeça. Falou, meu Deus do céu. Será que esses meninos não estão entendendo nada? E aí eu coloco mais expectativa. E da mesma maneira, algumas pessoas colocam expectativas sobre mim, e talvez eu não cheguei a suprir essas expectativas, mas uma coisa eu não posso negar: algo aconteceu na minha vida, algo aconteceu na sua vida, o Evangelho tem te transformado. Todas as vezes que você começa a comer desse pãozinho gostoso, toda vez que você começa a se alimentar, isso vai produzindo transformação na sua vida. Você precisa amar essa palavra. Você precisa se alimentar dessa palavra. É como você acordar pela manhã e estar morrendo de fome, e você de repente abre essa palavra, que pãozinho com mortadela delicioso. Aí na hora do almoço, nossa, que bife com cebola. Quantos gostam de picanha aí, irmão? Aleluia, a picanha é para o seu espírito. Não é somente o alimento para suprir, para nutrir, mas também os prazeres estão aqui, irmão. Muitas vezes nós colocamos, não, eu tenho que ler a Bíblia. Por quê? Porque senão eu vou morrer. De fato você vai, mas você precisa encontrar os prazeres que tem nessa palavra, irmão. Irmão, a primeira vez que eu recebi uma revelação de Deus, estava eu e o Juninho. O Juninho faz parte, irmão, das histórias mais marcantes da vida dos jovens dessa igreja. Esse homem é de Deus. Quer ver? Quem no momento de adoração, que recebeu uma experiência de Deus, o Juninho estava perto. Juninho, é isso aí, querido. E eu lembro que eu estava lendo Lucas, se eu não me engano, Lucas capítulo 10, onde Judas, quer pegar o perfume que a mulher tinha oferecido para o Senhor Jesus, e Judas quer vender aquele perfume, e de repente, a intenção de Judas era maldosa, porque Judas já era um ladrão, e aí de repente o Espírito Santo começou a falar ali comigo, parece que aquelas letras começaram a saltar da Bíblia, e eu comecei a chorar, e o Dudu e o Juninho ficou me olhando, falou, meu Deus, ele está passando mal, o que está acontecendo, está com saudade de alguém, o que é? Eu, não, mano, eu estou entendendo, essa palavra é real, a voz de Deus está aqui. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus audível? Leia essa palavra em voz alta, irmão, é a voz de Deus, amém? E nessa noite, meu irmão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Gênesis. Você já conhece essa palavra, esse versículo de cor. Prometo que não vou demorar, mas também quero dar liberdade para o cheiroso, para que se ele quiser cancelar o trabalho de cada um, que amanhã nós ficamos aqui até amanhã. Abre o seu coração, irmão, vem com ele, não vem comigo não. Se você sentir ele aí, você vai com ele, você deita no chão, você rola, você beija ele. Gênesis 1, irmão, bem ali na criação. Gênesis 1, 26, aleluia. Aqui Jesus estava criando, irmão? Fez as criaturas, o céu, o sol, haja luz. E aí de repente no versículo 26, quem achou dá um glória aí? Glória, dá um glória, irmão. Amém. Diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Vamos ler novamente? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só isso. Interessante Deus colocando no plural, irmão? Estava tendo uma célula ali. Ele fala façamos, eu creio que ele, dentro da realidade da trindade deles lá, que a gente não, por mais que a gente tente explicar, nós nunca vamos conseguir traduzir na íntegra,
O que é essa trindade perfeita? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós fazemos uma ideia, mas a nossa capacidade humana é muito rasa. Eu penso, Gabriel, que é tipo o corpo, alma e espírito do Gabriel, que formam o Gabriel. Mas chegar lá, a gente pergunta alguns segredos para ele. E o Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo, depois de criar todas as coisas, através da palavra, o Senhor Jesus para e fala: espera, vamos criar algo que se assemelha a nós. Vamos criar algo que vai nos representar nessa terra. Vamos criar algo que vai ser a continuidade do céu na terra. Vamos criar algo que vai ser capaz de amar as pessoas como nós amamos. Vamos criar algo que vai transmitir, que vai ligar, que não vai deixar separar o céu da terra. Quando o Senhor Jesus nos criou, a imagem e semelhança, Ele estava criando a conexão dele com tudo que Ele criou nessa terra. Só que por muito tempo, irmãos, depois que Ele cria Adão, nós já sabemos a história do nosso irmão Adão. Nosso querido irmão Adão, que nos tirou do jardim. Zico, acertar as contas com Adão um dia, irmão. Lá na glória, se ele estiver lá, tomara que ele esteja. Vai, Adão. Vigia, irmão. Que deu, na verdade foi Eva, né, irmão? Foi Adão. É a mulher que o Senhor me destes. E aí, irmão, algo contamina essa semente criada em Deus. Qual o nome dessa semente? Ó, o Capão Seco está bem na teologia. Ziquinho, está assinando? Pecado. Através do pecado de Adão, ele contamina toda a semente da humanidade. E as gerações foram contaminadas por causa do pecado de Adão. O mais interessante, irmão, o mais profundo acerca de ser criado pelas mãos de Deus, porque tudo o Senhor fez com a palavra. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele disse que o mar deu faça os seus animais, os seus frutos, e teve. Mas o mais interessante, já como não bastasse ser criado pelas próprias mãos, nós fomos feitos parecidos com Ele. Nessa noite eu quero que você entenda, irmão, de uma vez por todas, que você não é fruto do pecado de Adão. Antes disso você já tinha sido criado nele, a imagem e semelhança dele. Precisa cair de uma vez por todas esse sentimento de culpa, esse sentimento de fardo pesado, aonde nós ficamos culpando Adão. Não, irmão. Eu sei que às vezes a gente olha para essa natureza ruim, é cada coisa que a gente deseja, é cada pensamento podre. Irmão, vou contar um pensamento podre que eu tive. E eu vi o que eu era capaz de fazer. Eu estava discutindo com uma pessoa, irmão, um tempo atrás, mas não um tempo atrás, eu era crente. Uma pessoa que eu amo muito, e a pessoa falou um negócio, irmão, assim, ó, lá na pereba. Sabe a pereba? Que não pode tocar na pereba do irmão? Que dói? Daquele jeito, da maneira mais errada. Irmão, eu estava com uma xícara na mão, de cerâmica a xícara. Irmão, aquele momento eu vi que eu era capaz de dar uma xicrada na cabeça dela. Uma xicrada. E aí eu pensei, mas se eu mato? Morre. Mato. Irmão, no momento de raiva, essa natureza aqui é capaz de matar alguém. O Juninho é muito doido, quando ele prega aqui, ele fala da natureza dele assim. Mas isso é muito de Deus. Uma coisa que eu aprendi com ele, foi que ele falou assim para mim uma vez, porque eu ia confessar meus pecados, irmão, eu ia bem assim:
não, mas é por causa que eu pequei por causa de fulano. Porque se o fulano tivesse falado isso, eu não tinha falado daquilo. Né? Era jovem, né? Não, se a fulana não tivesse usado tal roupa, eu não tinha olhado. Demoniado, né? E ele falava, véi, tira essa máscara de bom moço. Nós não temos que ser bons e boas moças. Você não tem que usar uma fantasia de uma pessoa bacana. Sabe o que você precisa? De transparência, irmão. Você precisa tirar a máscara em vez de botar a máscara. Quanto mais podre você for, mas estiver sendo você, é muito melhor do que você ser bonzinho e não ser você. Isso com Deus e isso com as pessoas. Meu discípulo está aqui, ouvindo eu pregar. Irmão, e uma coisa que eu procuro passar para eles. Cara, chega em mim e fala tudo. Você está podre, você pensou isso, você pensou aquilo. Você pegou a menininha e tudo, irmão. Sabe por quê? Porque o caminho da sinceridade é o caminho que agrada a Deus, querido. Não fica se escondendo, não. Não fica se escondendo diante das boas obras, até porque boa obra não vai salvar ninguém. Aquilo que você pode fazer, irmão, faça. Mas o que você não faz, você tem que saber que existe uma graça. Existe uma graça que te sustenta a todo momento. Por onde você for, aonde você estiver, a graça do Senhor é o teu sustento. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas é dom gratuito. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmão. Em Romanos 3. Nós vamos falar um pouco sobre esse danado do pecado aí. Essa semente contaminada. Não sei, deve ser porque eu estou nervoso. Dá uma glicose aí, irmão. Aleluia. Romanos 3, 23. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Deus. Ele vai falar com você essa noite, irmão. Romanos 3, 23. Quantos acharam? Diz assim, porque todos pecaram. Fala assim, ixi. Fala, irmão, direito, vixe. E destituídos estão da glória de Deus. Amém? Vou ler novamente porque é muito curtinho. Porque todos pecaram, vixe, e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituídos deveria nos deixar triste. Mas eu confesso, irmão, que muito tempo eu li esse versículo matutando, meu Deus, fui destituído, fui demitido. Destituído é isso, separado, demitido, tirado. Mas o dia que o Senhor falou comigo a respeito da graça, eu olhei para isso, eu olhei para esse versículo, irmão, e eu chapei o coco, eu pirei, eu fiquei mais 2 horinhas cheirando ele. Sabe por quê? Porque quando eu pensei o seguinte, cara, se eu fui destituído, é porque um dia eu fiz parte. Se um dia eu fui tirado, é porque eu já estive lá. E aí eu comecei a adorar o Senhor, porque eu comecei a entender o que é ser criado em Deus, o que é ser projetado à imagem e semelhança dEle. Repete comigo, se eu fui destituído, é porque um dia eu estive lá.
Então, irmão, esse pecado, essa carne, esses desejos, não é você. Opa, peraí. Como que não é eu? Uma hora você manda eu falar que eu sou pecador. Agora, você já quer falar que eu não sou? Abra sua Bíblia. Vamos lá, irmão. Em Efésios 1, que eu quero enfatizar mais ainda isso. Efésios 1, versículo 4. Amém? Quantos acharam? Efésios 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha as coisas, olha o quebra-cabeça montando, irmão. De repente você chegou nesse culto com a culpa e com o fato de que você nunca conseguiria alcançar essa santidade. Agora o Espírito Santo está ministrando no seu coração que você foi projetado santo e irrepreensível. E de repente o Espírito Santo te traz boas novas essa noite, dizendo que você é a imagem e semelhança do seu Deus. Dizendo que esse pecado aí foi um erro de uma geração, mas que quando você olha para a cruz, você consegue enxergar a sua identidade verdadeira lá naquela cruz. Porque quando nós decidimos viver a cruz, nós decidimos viver o que o Senhor decidiu para nós, e não o que as nossas decisões decidiram. As suas escolhas não definem o que você é, irmão. O que define o que você é foi a morte do Senhor Jesus naquela cruz. Que naquele momento Ele te coloca na rota de volta para que você seja santo, imagem e semelhança do seu Deus. E aí, irmão, eu dei uma viajada. Porque eu gosto. E às vezes, eu não sei se você é assim, mas às vezes eu penso, o que Satanás pensou para fazer tal coisa? O que o discípulo tal pensou, como ele agiu? Né? A gente, falando muito de Judas, a gente fica tentando imaginar por que foi Judas. Mas por que não poderia ser outro? Jesus estava lá no monte chorando, antes de escolher os discípulos, aí de repente ele escolhe o traidor. Já pensou, Jesus está aqui e fala, Anne, serás a traidora? Por que eu, Deus? Nem chora ela. Eu vou te fazer chorar. E aí eu fiquei, desse jeito, viajando. E aí, irmão, vem comigo que você vai entender. Deus cria Adão. Adão está lá. A palavra do Senhor diz que todo dia, na viração do dia, ele ia lá dar um cheiro em Deus. Deus ia lá dar um cheiro nele. E eles tinham um relacionamento. Aí Adão começa a sentir falta de uma mulher. Aí Deus cria a mulher. E aí eles pecam. Satanás estava lá na árvore. Como diz o Juninho, a árvore da vida. Brincadeira. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, os dois pecam. A semente da humanidade foi contaminada. E aí, irmão, Satanás quis interferir no propósito de Deus. Deus tinha um propósito, um plano principal. Satanás vem tentar dar uma despertinho e, vou estragar o plano do Senhor. E eu acho, irmão, que o Satanás até pensou que tinha ganhado. O homem pecou? Pronto, resolvido. Consegui contaminar aquilo que Deus planejou. Mas, irmão, a soberania do Senhor é tão grande que o plano principal nunca foi Adão. Vem comigo. O plano principal nunca foi Adão. O plano principal sempre foi Jesus.
Jesus, ele não é o plano B. Jesus não é o plano B. Jesus não é somente o plano de redenção, como ele é o plano principal e a fundação do mundo, e todas as coisas foram feitas para ele, por intermédio dele. Então o plano principal nunca poderia ser frustrado, porque ainda que Deus criou algo corruptível, mas o propósito dele para essa humanidade já estava estabelecido, e antes da enfermidade, o remédio já estava pronto. Antes do diabo contaminar o mundo, a redenção no Senhor Jesus já estava planejada. Jesus não é o plano B. Talvez quando Adão pecou, quando Eva pecou, Satanás achou que tinha surpreendido o Senhor Jesus. Mas ele já estava lá, para vir na plenitude dos tempos, derramada a graça sobre nós, para nos perdoar e nos colocar de volta no caminho para casa. Essa terra não é a sua casa, o céu é a sua casa, o céu é o seu destino. Tira os seus pensamentos dessa terra, irmão. Para de dedicar a sua vida dia e noite para essa terra, em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Esse templo que vocês estão vendo aí vai quebrar tudo, irmão. Para que acordar e dormir dedicando somente a essa terra, irmão? Ah, mas a conta vai chegar. Ah, mas eu tenho. Tem, irmão. Eu não estou falando que você tem que ser responsável com seus compromissos. Mas de uma vez por todas, comece a viver almejando o céu. Sabe quem vai morar no céu, irmão? Quem arrisca? Quem arrisca? Quem vai morar no céu? Vai morar no céu, irmão, quem almeja o céu. Você pode vir para a igreja todo dia. Você pode vir todo o culto. Chega aqui no culto, você levanta as mãos. Mas se dentro do seu coração o céu não for a maior expectativa, o que você vai fazer lá? O que você vai fazer no céu, se o céu não é o seu maior objetivo, irmão? Geralmente, aquilo que nós colocamos como objetivo, nós alcançamos. E se você colocar essa terra como objetivo, eu vou te dar uma boa notícia. Tudo que você planejar, você vai conquistar. Aqui nessa terra, irmão, você colocar como objetivo: eu quero passar no concurso, estuda 10 horas, irmão. E depois das 10 horas, você estuda mais 5. Aí você faz um cursinho, é seu objetivo. Você vai passar, a probabilidade? Vai. É o seu objetivo de vida. Mas eu creio, irmão, que se o céu for o nosso objetivo, nós vamos alcançar o céu. Quantos querem? Quantos querem? Você tem duas opções. Você pode esperar o Senhor Jesus voltar, ou você pode trazer o céu para a sua realidade de hoje. É isso que eu tenho buscado, irmão, com toda simplicidade. Toda vez que eu entro para o meu quarto para buscar o meu Deus, eu estou querendo um pouquinho mais do céu na minha vida. Eu estou querendo um pouquinho mais do céu na minha família. Eu estou querendo um pouquinho mais do céu na minha casa. Sabe o que sua casa precisa, irmão? Do céu lá dentro. Sabe o que sua família precisa? Do céu lá dentro. Sabe que seu marido não crente precisa do céu na sua vida? Sabe o que seu filho que está nas drogas precisa do céu na sua vida? Porque os céus governam a terra, irmão. Aquilo que foi estabelecido no céu acabou. Você precisa ouvir uma voz profética que está sendo falada lá, que está sendo proclamada lá. E quando você ouvir lá e liberar aqui, será feito. Por que o Brasil está dessa maneira? Por que a política está dessa maneira? O Elton colocou uma coisa no Facebook essa semana: a omissão da igreja, a omissão dos servos de Deus. A omissão dos servos de Deus.
Uma igreja que não está preocupada com a sociedade. Uma igreja que não está preocupada com o bairro. Uma igreja que não está... Uma igreja, nós estamos falando de igreja, que só está preocupada em estudar, trabalhar, e chega cansado, e outro dia estuda, trabalha, estuda, e quer fazer algo extra para ganhar um dinheiro extra. De uma vez por todas, nós precisamos almejar o céu, irmão. Nós precisamos almejar o céu. Então, irmão, o remédio, Jesus, é o propósito principal. E antes do pecado, antes do diabo achar que ia surpreender a Deus, o propósito principal já estava estabelecido. E Ele é a nossa cura. E aí eu me pergunto, meu Deus, Gabriel está falando que eu sou santo, que eu sou repreensível, que eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas e quando eu peco? É o quê? Abre a Bíblia aí, irmão, Romanos 5. Perdão, irmão, Romanos 7. Romanos 7,19. Paulo consegue nos traduzir isso muito bem. Romanos 7,19. Amém? Olha o que Paulo fala, irmão. Pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que doideira. Quantos já se encontraram nessa situação? Eu quero fazer o bem, eu quero viver em santidade, mas vira e mexe uma hora ou outra eu dou um trupico. Vira e mexe eu peco. Eu sei o que eu tenho que fazer, é o certo, mas eu acabo fazendo o errado. E aí no 25, fala assim: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmão, errei aqui. O 20, perdão, 19 diz: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O 20 agora. Ora, se eu faço o mal que não quero, já não sou eu que faço. Amém? Está entendendo aí, irmão? Primeiro ele fala assim, eu quero fazer o bem, mas faço o mal. Aí ele pensa, ora, se eu faço o mal que eu não quero, então peraí, já não sou eu que estou fazendo. Quem que faz? Vira para o irmão do estado e fala, quem é? Fala direito, irmão, quem é? Vira para o outro agora, quem é? Quem é que peca? Olha o que Paulo fala. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Irmão, Paulo faz uma distinção, Paulo faz uma separação entre ele e o pecado. Amém? Paulo ele encontra um entendimento acerca disso. Ele fala, peraí, Paulo já tinha entendido acerca disso que nós estamos ministrando, que ele era imagem e semelhança, que ele era santo e irrepreensível, que ele foi criado e ele tem um Espírito de Deus dentro dele. E ele começa a entender acerca do pecado. Ele fala, existe algo contaminado dentro de mim, e isso dá fruto de pecado. Mas o que ele fala no 24? Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, irmão, eu quero que você dê um brado de vitória quando você lê esse versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! De modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo o pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único capaz
de ministrar em você, de que você é santo, irrepreensível, e você está incluso no propósito original de Deus. Deus não te fez para dar frutos para o pecado, irmão. Se dentro de você uma semente foi contaminada, eu quero te dizer essa noite que a semente original é a imagem e semelhança. A semente principal da sua vida é a imagem e semelhança de Deus. O papel do Espírito Santo, irmão, não é falar o quanto você é pecador, mas o papel do Espírito Santo é te provar que você foi justificado por Jesus. O Espírito Santo não quer te dizer, ô pecador, mas ele te chama essa noite, ei santo, ei irrepreensível, ei imagem e semelhança, o meu Espírito está dentro de você. Nós gostamos muito daquela canção, né, que fala, Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. É isso, vamos cantar mais uma vez? Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Oh, Ele habita em mim, Ele habita em mim, Ele me ama, muda as coisas de lugar. Agora você vai cantar que você é casa favorita. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Sou casa favorita do papai. Eu sou. É isso. Agora nós conseguimos entender que o Espírito Santo dele, que é santo e que é poderoso e irrepreensível, está dentro de mim e dentro de você. Ele disse que não habitaria mais, ele não iria morar mais em templos feitos por mãos humanas. Você é templo do Espírito Santo. Você é morada favorita. De todos os lugares do mundo, você é o lugar onde Ele deseja estar. Uau, que legal! E agora? Agora você vai se comportar. Sabe como você vai se comportar, irmão? Como um cofre. Eita, a revelação do cofre. Você vai se comportar sabendo que você guarda dentro de você tudo que há de mais precioso nessa vida, que é o Espírito Santo. E agora você vai se comportar mediante essa graça que te justificou. Sabe para que eu falei isso tudo, irmão? Para que uma coisa só faça sentido. O Espírito Santo quer te convencer, não do seu pecado, mas Ele quer te convencer que você é justo e que a santidade está dentro de você. Eu estava, um breve testemunho, eu estava no aeroporto lá de Salvador, irmão, e aí os abençoados lá, que eu fui ministrar numa igreja, os abençoados compraram minha passagem para 5 horas da manhã. E aí você precisa fazer o check-in 4, então você acorda umas 3. E aí eu já tinha feito o check-in e o aeroporto estava bem vazio. Na sala de embarque eu lembro que tinha uma sala bem grande, mais ou menos do tamanho dessa igreja. Eu lembro que estava eu, uma moça bem longe, um rapaz bem longe, e como uma pessoa bem, né, que socializa muito bem, cada um no seu celular, nem aí um para o outro. E aí eu comecei e falei, Jesus, nós estamos aqui, vamos lá, né? Comecei a orar, comecei a adorar, comecei a buscar o Senhor.
E aí, irmão, como um bom carnal também, eu comecei a fazer umas perguntas bem ruins para o Senhor Jesus. Minha alma começou a questionar, porque eu falei bem assim, olha a audácia, irmão, olha a audácia do caboclo. Falei, Deus, espera aí. O congresso lá foi muito bom, a presença do Senhor veio. Mas me tira uma dúvida aqui. O Senhor fala que me ama, do jeito que eu sou. E aí, irmão, eu peguei uma ousadia assim e falei com Deus, mas se o Senhor me ama, por que o Senhor quer tanto me mudar? Se fosse com meu pai, eu tomava um tapa na boca, falasse um trem desse. E aí depois que eu falei, meu Deus, por que eu orei assim? Por que eu falei isso, Jesus? E na verdade eu fui tão sincero, irmão, que aquilo chamou a atenção dele. Lembra que eu falei a respeito da sinceridade? A sua sinceridade e a sua transparência vai chamar a atenção do Espírito Santo. Porque todas as vezes que você manifestar verdadeiramente quem você é, ele vai se apresentar verdadeiramente quem ele é para você. E aquele momento era eu. Era uma dúvida absurda, mas, irmão, se você ouvisse minhas orações, você não estaria ouvindo eu pregar aqui essa noite. Se você ouvisse as orações da pastora Ilma, você não ia aceitar ela aqui. Não, mas eu sei que você não é melhor que eu. Você também é carne bonita. Irmão, tem vezes que eu vou orar, eu falei, Deus, eu não estou crendo. Tem vezes que eu vou orar, irmão, eu não sinto nada, eu falei, Deus, eu repreendo essa incredulidade, porque eu não estou crendo. E aí daqui a pouco ele chega, dá um cheiro e vai ficando tudo certo. Mas o que acontece? Eu cheguei e falei, Deus, se o Senhor me ama do jeito que eu sou, por que o Senhor quer me mudar? Alguém já chegou, já falou isso? Ajuda aí, irmão. E aí o Espírito Santo chegou. E na verdade, quando eu senti a presença dele, eu já comecei a chorar ali, porque eu sou bem chorão assim. E quando eu percebi, irmão, eu já estava no chão do aeroporto, deitado, o povo me olhando ali, e eu, Jesus. Ele falou assim para mim. Ele falou, ei, eu não quero te mudar. Eu quero que você volte a ser aquilo que eu te criei para que você fosse. Eu quero que você volte a ser aquilo que eu te criei para que você fosse. A imagem e semelhança, o projeto principal, santo e irrepreensível. Você não é pecador, o pecado não faz parte de você. A sua natureza não é dessa terra. Você foi projetado em Deus. Vem comigo, irmão. Isso é uma verdade para a sua vida. E sabe por que eu estou falando isso tudo? Para quando Satanás, o nosso inimigo, vier te acusar, você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir em Romanos 8, versículo 1, que diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Você não é fruto do pecado, você é fruto do projeto principal de Deus. Você é santo e irrepreensível. Fica de pé no seu lugar, irmão, vamos adorar um pouco agora. Vamos buscar Ele. Vamos o adorar com todas as nossas forças, com esse entendimento. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.